Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é o dia 9 de maio e eu gostaria de continuar meditando em Apocalipse capítulo 7, verso 11. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus. E esta semana estamos então estudando as doxologias que se encontram no Novo Testamento. E não poderia ser de outra forma. Elas não poderiam se encontrar no Antigo, porque são doxologias. E a palavra doxa é a palavra glória em grego, no grego do Novo Testamento. A nossa doxologia de hoje se encontra em Gálatas, capítulo 1 e verso 5. A quem seja a glória para todo sempre. Amém. Geralmente você vai encontrar essa doxologia no final de um texto, no final do livro, mas aqui em Gálatas ele já está bem no início, aqui logo depois da saudação. Gálatas é uma epístola importante para defender o evangelho eterno de Cristo Jesus. Várias heresias e perigos estavam penetrando a igreja da Galácia, notalmente o que nós chamamos de uma prática judaizante, ou seja, as pessoas estavam confundindo o evangelho de Cristo Jesus com o judaísmo. O evangelho de Cristo Jesus não é a evolução de uma religião. O evangelho de Cristo Jesus é eterno. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele chama o evangelho de mistério de Deus revelado. O mistério, eu acho que eu falei sobre isso na meditação do dia 8 de maio, esse mistério é uma verdade eterna que fica guardada, velada durante um tempo, esperando o momento para se manifestar. O evangelho, então, não é a evolução da religião judaica. O evangelho é eterno e toda religião é passageira, não é mesmo? Então, para entendermos por que Paulo está então dando glória a Deus aqui no verso 5, precisamos então ler os versos antecedentes, o verso 3 e o verso 4. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. A graça que é então uma saudação romana, e a paz, que é uma saudação hebraica, que se entregou, nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Aqui a gente encontra 3 pontos interessantes pelos quais Paulo vai então dar glórias a Deus. Muito interessante para um pastor. Geralmente aqui na França os pastores batistas pregam e outros evangélicos pregam utilizando 3 pontos. E aqui nós temos esses 3 pontos. Por que Paulo está dando glória a Deus? Ele está dando glória a Deus porque Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ele está dando glórias a Deus porque foi para nos libertar do mundo perverso. E ele está dando glória a Deus porque tudo isso é segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Se começarmos pelo início, a gente vai entender uma coisa muito importante, como diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus se entregou em Cristo Jesus. Cristo se entregou ele mesmo. Se entregou a si mesmo. Não foi judeu, não foi romano ou outro gentio que matou Jesus. Foi Jesus que se entregou. Muito importante isso. Muita gente vai dizer, mas os judeus mataram Jesus. A gente poderia dizer que foi o seu pecado que matou Jesus, foi você quem matou, mas foi principalmente Cristo que se ofereceu a si mesmo pelos nossos pecados. Em seguida, ele está dizendo que foi para nos resgatar desta presente era perversa. O mundo, diz Cristo, jaz no maligno. E foi para nos libertar deste mundo maligno que Cristo se ofereceu. Em seguida, ele diz que foi segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Tudo que Deus faz é segundo a sua própria vontade. Deus não é obrigado por alguém, Deus não é pressionado a fazer algo, ele faz tudo segundo a sua eterna vontade. Deus tem uma vontade que é eterna, Deus sabe exatamente o que ele está fazendo, porque ele é soberano. Soberania de Deus. Olha então que coisa maravilhosa. No final, depois de ter falado essas 3 verdades, Paulo diz, a ele seja a glória para todo o sempre, pelos séculos dos séculos, et secula seculorum.
E assim que termina muitas das músicas clássicas que a gente canta, né? Pelos séculos dos séculos, a ele seja dado toda a glória. Então, que Deus possa nos ajudar hoje a entendermos que precisamos louvar a Deus pela obra do Evangelho, pela obra do Calvário. Cristo se entregou, Cristo nos liberta, e isso é segundo a vontade de Deus. Que Deus te abençoe.